Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, como vocês viram aí no título, hoje eu vou fazer o vídeo tão pedido do canal, que é falando sobre as minhas garrinhas. E hoje eu vou fazer a tag, qual é o nome da tag que eu esqueci? É tag Diário das Unhas, que é respondendo algumas perguntinhas que vocês sempre me fazem. Então, nela tem 14 perguntas. Quando você começou a pintar as unhas? Eu sempre, desde pequena mesmo, pintava as minhas unhas sozinha, ou às vezes minha tia pintava minha unha, porque na época ela era manicure. Hoje em dia ela não é mais manicure, mas ela faz unhas ainda, as unhas dela. As unhas dela só, né? E ela fazia as minhas unhas de vez em quando, ou eu pintava mesmo. E quando eu era pequena, eu nunca fui muito de tirar cutícula, era só mais passar o esmalte e é isso aí. E então, desde cedo mesmo, acho que desde uns 5, 6 anos já fazia unha. Próxima pergunta. Como aprendeu a pintar as unhas? Então, como eu tava falando, foi uma prática que eu fui adquirindo. Então, eu ia lá, passava tudo bonitinho, tentava tirar, né, o borrado de vez em quando. Ou, se eu não me engano, eu acho que às vezes minha mãe tirava o borrado. Mas foi uma coisa que eu fui praticando e aprendi. Próxima pergunta. Unhas curtas ou longas? Unhas longas, né, galera? Quem me conhece sabe que eu amo unha longa. E eu fico muito arrasada quando elas quebram, porque eu tenho que diminuir tudo. Mas eu amo unha longa. Próxima pergunta. Unha quadrada ou redonda? Eu amo unha quadrada. Tipo assim, antes de eu começar a fazer na manicure, elas viviam redondas, mas depois que eu comecei a fazer quadrada, eu peguei um amor por unha quadrada. Próxima pergunta. De quanto em quanto tempo você pinta as unhas? Então, isso varia muito. Tem vezes que eu pinto toda semana, ou tem vezes que eu pinto uma semana sim, uma semana não. Depende do estado que ela tiver, né? Se ela tiver necessitada, aí eu pinto. Mas quando eu fazia sozinha em casa, nossa, gente, ela era perfeita demais. Ficava muito lindo os desenhos quando eu fazia sozinha, porque eu tinha prática, né? Hoje em dia, se eu vou fazer aqueles desenhos que eu fazia antigamente, ai, gente, vira o caco. Eu borro tudo, fica horrível, porque eu já desaprendi, né? E eu até esqueci. Mas, enfim, é isso. Próxima pergunta. Cores claras ou escuras? Quem me conhece também vai matar essa. Óbvio que cor escura, né, gente? Quanto mais chamativa, neon, rosa, pink até umas horas, é eu, minha cor. Então, eu amo cor escura, principalmente essas chegueias, assim, né? Próxima pergunta. Cor de esmalte preferido? Como eu tava falando, principalmente cores neon, que brilha até umas horas. Próxima pergunta. Qual estilo preferido? Então, o estilo preferido que eu tenho é de usar joinha, assim. Por exemplo, tem gente que não gosta de usar joinha, porque ela fica meio que, né, assim, ó. Não é da unha mesmo. Com a Júlia. A Júlia, não sei se vocês sabem quem é, mas enfim. É uma amiga minha, ela tem muita agonia dessas joinhas, então ela não põe de jeito nenhum. A única coisa que ela consegue colocar é só adesivo de florzinha. Mas joinha, ela diz que tem muita agonia, então ela não gosta de pôr. Mas eu já amo. Então o estilo que eu gosto é nesse estilo aqui, ó, com joinha e com glitter. Brilhando até umas horas. Próxima pergunta. Já roeu as unhas alguma vez? Como fez pra parar? Sim, desde pequena mesmo, além de eu pintar, eu roía muito as minhas unhas e elas viviam na carne viva. Sério, vivia na carne e era horrível demais porque ficava ardendo e doendo. E deixa eu ver o que mais. Como eu fiz pra parar? Então, além de eu ter recebido muito apoio de algumas pessoas próximas de mim, que ficavam falando, não, para de comer, tenta deixar ela crescer, que ela vai ficar bonita. Eu recebi muito apoio e eu também ia fazendo metas pra mim. Por exemplo, ó,
essa semana eu vou ficar desde o dia tal até o dia tal sem comer minha unha. Então eu ia. Ficava daquele jeito, naquela agonia, mas eu ficava. Aí quando chegava o dia que eu cumpria a meta, eu ia e comia a unha de novo. Aí eu ia de novo, ó, dessa vez eu vou ficar de tal semana tal até semana tal. Então eu fui aumentando os dias. E quanto mais eu ia aumentando, mais eu ia me acostumando com a ideia de não comer unha. Então assim foi. Foi indo naturalmente e teve uma hora que eu nem sentia mais vontade de colocar as unhas na boca. Tanto que a principal causa de eu comer unha sempre foi a ansiedade. Eu sempre tive muita ansiedade, era muito alta o nível da minha ansiedade. Então, você não podia me falar nada. Se você falasse, ai, amanhã a gente vai fazer tal coisa. Hoje já tava assim, ó, comendo as unhas, ansiosa. Mas hoje em dia eu já sou mais tranquila, eu nem sinto mais vontade de colocar a unha na boca. Próxima pergunta. Tem algum segredo pra deixar as unhas fortes? Então, segredo eu não tenho, mas eu acredito que uma coisa que me ajudou muito foi um produtinho que a minha avó me recomendou que eu passasse. Porque quando eu tentava deixar minha unha grande, naquela época que eu comia muito, ela se quebrava muito. Peraí. Então, voltando, eu fui abrir a porta ali que bateram. Ela se quebrava muito, então ela era muito frágil. Então, quando ela começava a crescer, ela quebrava. Aí, uma coisa que minha avó me recomendou foi passar um esmalte chamado casco de cavalo, que é tipo uma base. Que eu passava antes de eu pintar a unha ou sem esmalte mesmo. E quando eu trocava de cor de esmalte ou alguma coisa assim. E eu acredito que isso foi uma das coisas que me ajudou muito mesmo a deixar elas mais resistentes para que elas crescessem sem se quebrar, né? E, de, e sempre me perguntam, nossa, mas você não passou nada, não fez nenhum daqueles tutoriais do YouTube? Não, eu não passei nada. A única coisa que eu fiz foi só parar de comer e passar essa base. Se eu não me engano, deve vender em qualquer farmácia. Então, se vai na farmácia e perguntar pra mulher, ai moça, tem a base chamada casco de cavalo? Uma coisa que fica como uma dica aí pra vocês. Que realmente foi a única coisa que eu usei. Próxima pergunta. Como você cuida das suas unhas? Hoje em dia, não sou eu mais que cuido tanto assim, né? Eu já cuidei mais dela sozinha em casa, mas hoje em dia eu cuido mais na esmalteria. Então, eu sempre... Então, na esmalteria, né, a menina que cuida, lixa e essas coisas, passa base, pinta. Então, nem sou eu mais. Mas, quando era eu que cuidava, eu sempre procurava passar base toda hora. Toda hora mesmo, porque base é uma coisa que ajuda muito a deixar ela mais forte, né, pra ela não ficar se quebrando. Por exemplo, se eu ficar sem esmalte, todo mundo deve pensar que eu sou louca, assim, nossa, ela vive... Eu não tenho um momento que eu esteja sem esmalte na minha vida. Porque se eu deixo ela sem esmalte, ela começa a ficar fraca e ela começa a se quebrar. Se eu passar um dia sem esmalte, ela já começa a se quebrar toda. Porque eu acho que uma coisa que ajuda bastante é você pintar bastante sua unha também, viu? Ó, mais uma diquinha aí pra você. Então, largue de ser preguiçoso, preguiçosa. Não preguiçosa, na verdade, né, gente? Porque o homem não deixa a unha crescer. Mas, enfim. Deixe de ser preguiçosa, menina, e pinte mais as suas unhas, que vai dar um ótimo resultado a elas, viu? Então, elas vão ficar bem mais fortes e vão crescer bem mais rápido, né? Você pintando, sempre. E essa também foi uma das coisas que ajuda bastante minha unha. E quando, normalmente, eu não tô lá cuidando da minha unha na esmalteria, ou ela quebra em casa, eu lixo, sempre lixe ela. Nunca deixe ela meio tortinha quando ela quebra nem nada, senão quebra mais ainda. Então, sempre lixo também, beleza? Ó, vai anotando essas diquinhas em um caderno, porque é muita dica. Então, pega o seu caderninho que nem o meu, ó, e vá anotando tudo aí. Que são várias dicas ótimas pra vocês, em deixarem as unhas grandes e maravilhosas. Próxima pergunta. Quais produtos você usa nas unhas? Então, como eu tava falando de tudo que existe nesse mundo, a única coisa que eu usei foi só uma base casca de cavalo. Nunca usei nada demais, assim, tipo, esses monte de coisa aí que tem pra sua unha crescer. Eu nunca usei. Então, eu nem posso dizer que isso funciona, né? Porque eu não usei, então eu tô contando a minha experiência aqui pra vocês, que pode ajudar muito, viu? Próxima pergunta. O que você faz quando a unha quebra? O que você faz quando a sua unha quebra? Alguma dica?
Então, que nem eu tava falando, o que eu faço quando ela quebra quando eu tô em casa, eu procuro lixar pra deixar ela retinha, ou se você usa ela redonda, deixar ela redondinha. Ó, uma das coisas também que eu aconselho vocês é que, na verdade nem aconselho, né? Uma coisa que é experiência também. Que se você deixar sua unha redonda, ela tem menos facilidade de quebrar. Já quadrada, que nem a minha, assim, ó, ela quebra mais rápido aqui nos cantinhos. Então, não sei. Depende muito, né? Se você gostar de unha redonda, mas é uma coisa que ajuda. Pelo menos você deixar o cantinho redondo, não deixar tão quadrado assim, ó. Senão ela quebra. A minha é meio arredondada nos lados, ó. Ela é meio quadrada, meio redonda dos lados. Mas é uma coisa muito boa, viu? Porque se você deixar ela muito quadradinha, que nem eu gosto, ela começa a se quebrar toda dos lados. Então, é isso. Agora, última pergunta, 14ª, que é: qual esmalte eu estou usando agora? Que é esse aqui, ó. Na verdade, ele não é nenhuma cor específica, assim, com um nome. Como vocês estão vendo aí, é francesinha, então eu tinha esmaltes aqui. Eu tinha o esmalte da cor desse brilho aqui, mas só que eu não tinha branco. Ainda, não sei. Então, mas eu peguei a marca que eu tô usando. Ó, pra esse branco aqui, ó, que eu tô usando na francesinha, que não está focando, né, meninas? Foca, meninas, foca. Não tá focando, mas enfim. A marca que eu tô usando é essa aqui, da... Foca! Não foca! A marca que eu tô usando na francesinha era essa aqui da Colorama, mas só que não é essa cor, é branco, beleza? Essa cor aqui que eu tô usando no brilho da minha unha é tipo um rosé. É dessa marca aqui. Eu tinha ele em casa. Eu sou apaixonada nos glitter, né? Então eu tinha ele em casa já. Pra mostrar pra vocês. Eu tô usando esse glitter aqui da Marc, que se chama Esmalte Rosa Crystal, que é um rosé, mais ou menos. Foi isso, gente, o vídeo. Eu respondi as perguntinhas que vocês sempre me fazem das minhas unhas, qual era o segredo, se eu usava alguma coisa. Muito gostei aí pra saber que vocês gostam de vídeo assim, respondendo as perguntinhas de vocês. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. E também, feliz ano novo! 2020 agora. O primeiro vídeo de 2020 saindo. Tirar tudo forninho pra vocês. E é isso. Tchau!